Pessoal, boa noite. Caio, está me ouvindo aí? Você consegue falar? Tá. Pessoal, boa noite. Meu nome é Domingos Salles de Araújo. Nós somos advogados da Araújo e Advogados Associados e estamos aqui hoje para poder, junto com vocês aí, tirarmos as dúvidas, talvez, que possam ainda estar pairando sobre esta ação que nós propomos. Essas duas primeiras foram no Estado do Espírito Santo e já estamos aí com, acho que umas 200 de ações sendo propostas. E o meu objetivo nessa live aqui hoje é que a gente possa realmente tentar esclarecer alguns pontos. A gente vai responder algumas perguntas daqui a pouco, de acordo com o que vocês formularem as perguntas. E quero dizer para vocês o seguinte: nós nos deparamos com essa situação mais ou menos em março desse ano, com um cliente que esteve no nosso escritório, creio que na mesma situação de todos vocês aí, sofrendo descontos de alta monta nos seus vencimentos. Esse rapaz estava com um comprometimento de mais ou menos 27% da aposentadoria dele envolvida para poder pagar estes danos. Estudamos bastante essa ação, analisamos, vimos que tinham centenas e centenas de ações tramitando na Justiça Estadual, discutindo os mais vários aspectos dessa questão, incluindo a Petrobras, incluindo a Petros. Como o nosso escritório tem uma especialidade muito focada para a área do direito do trabalho e também na defesa dos interesses dos empregados, envolvendo sempre ações de maior complexidade e que envolva uma discussão de maior nível, partimos para analisar a questão da ótica da justiça do trabalho. E é uma questão processual realmente um pouco intrincada para quem não tem muita experiência nessa área processual, mas nós vislumbramos com certa facilidade que a relação que nós estávamos buscando para o nosso cliente teria, primeiro, que tramitar na Justiça do Trabalho, para poder evitar toda aquela celeuma que já estava até suspensa pelo STJ. Analisamos a situação pela ótica da responsabilidade civil do empregador. Por quê? Essas quantidade de ações penais que estão tramitando no âmbito da Lava Jato, na verdade, já foi um serviço muito grande a todos vocês, porque ali hoje nós não estamos tratando mais com simples notícias, nós temos ali delações premiadas, temos ali já propostas, algumas denúncias já recebidas pelo juiz, de forma que não fica difícil de se vislumbrar que a responsabilidade dessa situação do déficit que hoje a Petros tem, em muito é da própria Petrobras. Por quê? Porque a Petrobras ela responde pelos atos dos seus prepostos. Traçada essa linha, vimos que a competência daria para ser tranquilamente na Justiça do Trabalho, e só tinha mais um questionamento, que é muito comum da gente ver: Justiça do Trabalho, o direito da pessoa ingressar na Justiça do Trabalho contra o empregador, normalmente prescreve em 2 anos. Superamos também essa situação, tratando a questão como um dano pós-contratual. Porque vocês, por mais que já tenham 10, tenham 20 anos, pode ter até 30 anos que se desligaram da empresa, vocês mantêm uma relação ainda com o seu empregador, por meio de quê? Da Petros. Tem um cordão que liga vocês. Então, se o empregador, na verdade, causa um dano ao empregado, seja no curso da relação do trabalho, ou seja mesmo pós o encerramento do contrato de trabalho, a relação continua sendo uma relação trabalhista entre vocês e o empregador. Então, deixamos a Petros de fora e estamos litigando apenas e tão somente contra o empregador de vocês, que é a Petrobras. A prescrição, vamos lá. Deixa eu só habilitar um negócio. Um minuto só, que o doutor Caio vai me ajudar aqui em um outro.
Pronto, pode continuar. Então, aí nós tínhamos que vencer a questão que eu falei com vocês da prescrição. A prescrição, nós entendemos que ela seria o dano seria pós-contratual. Então, nós tínhamos aí essa janela aberta, mesmo assim, tinha a situação dos 2 anos. Sustentamos, nós, na verdade, estávamos tão convictos do que nós estamos fazendo, que nós não tínhamos necessidade, na nossa petição, de defender 2 coisas. Primeiro, eu podia entrar na Justiça do Trabalho e nem sequer falar com o juiz explicando a competência, mas nós estávamos tão convictos que nós já sustentamos a competência, até para não haver discussão sobre essa matéria. E já entramos também discutindo que não havia prescrição para também superar essa matéria desde já, porque o aposentado que nós representamos nesta ação que vocês devem ter recebido, tinha 6 anos que tinha se aposentado. Já tinha, lógico, passado mais de 2 anos, mostramos que, na verdade, não estava prescrito por 2 razões. Primeiro, porque vocês, tudo bem, começaram a ter o desconto desse equacionamento, creio que mais ou menos em março de 2018. Olhando por essa ótica, nós já estamos em julho de 2020, poderia se falar, mas tomaram ciência do primeiro desconto há mais de 2 anos, então está prescrito. Também não está prescrito sobre esta questão. Por quê? Até então, vocês, e até hoje, na verdade, vocês podem sustentar que, a princípio, o desconto, vocês entendem que tem uma origem lícita. A origem ilícita desse desconto, ela está sendo ainda meio que desnudada com essas ações penais. Então, se as ações penais já começaram lá pelos idos de mais ou menos de 2015, 2016, mais uma razão ainda para não haver prescrição, porque é princípio básico, o Código Civil garante que durante a tramitação de ação penal que discute o mesmo fato, que é a origem do seu fato de direito na ação, a prescrição não conta, ela está interrompida desde que começou a tramitação das ações penais e só volta, na verdade, a começar a contar a prescrição quando essas ações penais se encerrarem efetivamente. Então, você vê que nós estamos falando que essas prescrições poderiam começar daqui uns 8, 10 anos, quando acabassem as ações penais. Então, prescrição também foi superada, tanto que essas 2 matérias, prescrição e competência, não foi nem tratada pelo juiz nesta ação, porque a Petrobras aceitou a nossa tese e não contestou a nossa tese. Feito isso, ficava para a gente poder provar apenas, então, somente o quê? Como é que nós entendemos que o empregador é responsável? Juntamos na petição uma farta documentação entre delações premiadas, cópias de denúncias, cópias de decisões judiciais recebendo as denúncias, e o juiz, nesse caso ali, se deu por satisfeito de que nós provamos realmente que o dano foi causado pelo preposto do seu empregador, do empregador de vocês, e por isso deu o direito que nós pleiteamos, da forma que nós pleiteamos. Neste caso ali, o juiz determinou claramente que a Petrobras tem que não só restituir 100% do que esse aposentado pagou, ou possa vir a pagar um pouco mais à frente ainda, como que, após o trânsito julgado desta decisão, que a Petrobras assuma o débito que estão atribuindo a ele. Entendeu? Então, este é o panorama, e nós estamos aí realmente vendo que, graças a Deus, uma coisa que nos deixa muito felizes, efetivamente, além do movimento que nós estamos tendo realmente com esse tipo de ações, é que realmente reacendemos, pelo menos, uma discussão que estava muito difícil para vocês, abrangendo aí praticamente 130, 140 mil pessoas ligadas só à Petrobras. Isso se aplica até ao pessoal da Caixa e dos Correios também. Então, isso nos traz uma satisfação de trazer esta questão novamente para discutir, e desta feita, creio eu, com uma natureza muito mais fácil para vocês, porque nós paramos de discutir esta questão na Justiça Estadual, partimos para discutir na Justiça do Trabalho, que é uma justiça
muito mais ágil na forma de agir, porque ela tem uma justiça mais equipada e é uma justiça mais efetiva. Digo a vocês também outro ponto interessante. Apesar de vocês receberem amanhã e depois o que pegaram de volta e deixar de pagar o futuro, vocês estão fortalecendo o quê? O próprio plano de previdência de vocês, que vai deixar de ter o débito, esse déficit, que, na verdade, vai ser coberto pela Petrobras. Entendeu? Então, esta é a natureza da ação e nós estamos, assim, nos colocando, então, à disposição de vocês para esclarecimentos. Talvez, se a gente não conseguir esclarecer tudo aqui hoje, porque são escritos, talvez fique um pouco confuso aqui, mas, no final, nós vamos dar para vocês um canal pelo qual vocês podem nos questionar à vontade, sem compromisso nenhum de que tenha que fazer algo com a gente ou que vá ter qualquer custo na consulta que vocês fizerem a gente. Estamos disponíveis para este fim. Então, Caio, eu estou com o doutor Caio também, que é advogado do escritório, está me acompanhando e também está gerenciando aqui. Você tem aí, Caio, mais facilidade para ver as perguntas aí, né? Você tem alguém... Boa noite a todos, sou o doutor Caio, sou sócio aqui do doutor Domingos. Tem algumas perguntas que já foram enviadas aqui no chat, eu vou repassar para você responder. Depois, à medida que eu vi que alguns levantaram a mão, a gente libera o áudio aqui de um por um, para eles falarem alguma coisa que eles acham relevante aqui, para ficar organizado. Então, vamos lá. Perguntaram sobre a competência da ação para a Justiça do Trabalho, isso aí você já respondeu no início, ficou bem claro isso daí, que a ação tramita na Justiça do Trabalho. Depois, perguntaram aqui o seguinte, em 2013, a Petrobras interpôs o RS 586453, e a ministra Ellen Grace, relatora do recurso, foi favorável à pretensão da Petrobras. Foi um outro caso. Você tem alguma coisa para falar sobre isso? O que eu quero dizer a vocês é o seguinte, nós não estamos entrando em nenhum dos aspectos da relação da Petrobras com a Petros ou de vocês diretamente com a Petros. Nossa questão é exclusivamente com a Petrobras e nós estamos partindo do princípio de que reste lá R$1 ou R$500 mil que estejam atribuindo a vocês, quem tem que pagar o montante que for, né, seria a Petrobras, em razão dos desmandos aí dos diretores. Porque, convenhamos, a Petrobras mesmo fez uma declaração pública, que eu estou com cópia dela na petição inicial, estampada bem no rosto do juiz para ele analisar, dizendo que pagou quase $4 bilhões aos investidores americanos em razão dos atos de desmando dos seus diretores. Se pagou lá, tem que pagar aqui. Então, tudo o que aconteceu, quem entrou, quando entrou, quem estava beneficiado porque era de uma época anterior à legislação tal, não nos importa. Quem estiver sofrendo desconto tem direito a esse tipo de ação e com uma vantagem nessa ação. Nós não temos agora, no primeiro momento, que apontar para o juiz o montante do prejuízo. Nós temos só que mostrar, está tendo prejuízo. Isso a gente mostra claramente através dos olerites de vocês mensais. Porque a quantificação do quanto a Petrobras teria que restituir a vocês, a gente apura isso no final da ação. Aí é fácil. Se não tiver todos os documentos necessários, que seriam os olerites, que é os comprovantes de pagamento mensal, a empresa é obrigada a trazer e, através desses documentos, a gente apura o quanto que vocês têm direito de serem ressarcidos. Então, pouco importa o que aconteceu e se repactuaram ou se estão cobrando parcelas do período que vocês ficaram afastados de pagamento em razão das decisões da Justiça Estadual, o que for de débito é para ser atribuído à Petrobras. Esse é o nosso pedido. Perfeitamente. Você havia perguntado, agora tem 90 pessoas na live já, um número legal. O Renato Pires, Caio, levantou a mão ali. Tem duas perguntas aqui antes na frente. Uma é para comentar acerca dos outros planos da Petros. Exemplo, a Ultrafértil, por exemplo, se vai do mesmo raciocínio dos empregados da Petrobras nessa demanda, eles estão perguntando. Olha só, a questão das outras patrocinadoras, que, na verdade, vou tirar, por exemplo, aqui a BR Distribuidora.
A BR Distribuidora, nós já paramos para analisar, os funcionários também estão protegidos pelo mesmo direito. Por quê? Hoje não, na verdade, porque a empresa vendeu a maioria do seu capital, mas nos idos aí de 2013, 14, 15, 16, a Petrobras controlava 100% da BR Distribuidora. Então, em razão em face desta situação, sim, os empregados da BR têm direito, e os empregados das outras patrocinadoras, eu teria que fazer uma nova análise nesse mesmo sentido. No caso da BR, a ação vai ser proposta contra a BR e contra a Petrobras. E os outros patrocinadores, nós teríamos que analisar a que ponto foi, ou se tem alguma influência dos diretores deles ou dos prepostos deles, que possam ter causado o mesmo efeito que causaram os diretores da Petrobras. Joia. Outra pergunta que fizeram aqui falando que essa é uma ação individual distribuída no Espírito Santo e que certamente a Petrobras vai recorrer dessas decisões, na verdade, mais de uma já. E aí a pergunta e a sucumbência? Quais são os riscos da sucumbência se o autor não lograr êxito na demanda? Quais são os riscos que ele incorre aí decorrente da sucumbência? Nessa questão aí, primeiro, a Petrobras vai recorrer sim. É natural, ela já até fez um pedido de esclarecimento ao juiz, e certamente ela vai recorrer não só no âmbito estadual, deve recorrer também para o TST, mas não vejo que tenha matéria para ela recorrer para o Supremo Tribunal Federal, porque nós não estamos discutindo nenhuma matéria de ordem constitucional. Nós estamos discutindo responsabilidade civil do empregador, que, ao meu ver, não passa do conhecimento, talvez, nem dos tribunais regionais, mas certamente que eles forçam por agravo para subir para o TST. Mas a matéria, ao meu ver, ela não comportaria muito nem chegar no TST, muito menos no STF. Mas o certo é que eles vão tentar todas as instâncias. É uma ação que deve durar na faixa de uns 3 anos e meio, mais ou menos. É uma ação que nós estamos fazendo de forma individual, neste caso aí só beneficia este trabalhador. Agora sim, nós estamos criando grupos, nós não temos legitimidade para propor ação coletiva, mas nós podemos fazer ações plurimas, que não tem também um limite, na verdade, de autores. Nós vamos limitar a um número que também não complique muito o processo. E para a gente está muito fácil fazer isso, porque nós não vamos discutir fatos muito distantes de uma pessoa para outra pessoa, porque no quê? Nós estamos à base, tentando atribuir responsabilidade ao empregador, não preciso de mostrar agora o quanto do débito de cada um, e só preciso mostrar que trabalhou para a Petrobras. Então, nós não temos uma matéria tão divergente que nos atrapalhe fazer grupos de 20, de 30, de 50 pessoas, ou de 10, de acordo com a conveniência que a gente pode fazer, para poder facilitar uma logística de acompanhar esse processo pelo Brasil, a forma como está acontecendo. A sucumbência. Outra... Não, a sucumbência. Sucumbência foi uma pergunta. Né? Então, sim, mas você já respondeu acerca... tá, achei que você tivesse respondido já até acerca da sucumbência. O que ocorre? Vocês, o primeiro passo que eu acho que vocês têm que fazer uma visualização, que é que vocês, na verdade, além de buscarem nessa ação o ressarcimento das parcelas que foram descontadas ou que possam ser descontadas até o final da ação, vocês estão tirando das costas de vocês algo extraordinário, que, na verdade, você imagina uma pessoa que pague aí, hoje uns R$3.000, se vou apurar por 215 parcelas que eles estavam colocando antes, nós estamos chegando aí na casa aí de praticamente 600, 700 mil reais. Hoje eles mudaram um pouco a ótica para poder tentar dificultar vocês ainda, colocando que seria vitalício, mas se vocês olharem, tem uma vírgula lá, é vitalício ou até que o déficit venha a ser pago. Então, primeiro, o benefício da ação é muito grande. O risco de uma sucumbência, não adianta eu querer falar que não existe, porque está na legislação. Mas o que nós temos visto, que
desde 2017 para cá, quando esta situação foi implantada. Hoje, o fantasma da sucumbência acabou, a Justiça do Trabalho está quase com a mesma, mais ações antes de 2017, porque todo mundo viu que, na prática em si, essas condenações praticamente são raríssimas, a não ser quando o cara está lá pleiteando um direito absolutamente impossível e de forma muito irresponsável. Vocês terem ideia, nesta ação de vocês, nós não cobramos honorários para ingressar, nós não cobramos nada no curso da ação e nós só vamos receber se vocês receberem. Está isso muito claro no nosso contrato de honorários. Então, o que ocorre? O direito, se não fosse bom, nós não estaríamos realmente fazendo essa movimentação toda para poder, daqui 3 anos, não ter resultado nenhum. Então, eu digo para vocês que o risco da sucumbência é mínimo, porque o direito é nítido. E até porque eu estou fazendo, o jeito que nós estamos procedendo, nós estamos fazendo uma proteção muito grande dos autores dessas ações. Por quê? Existe um pedido que nós pedimos de inicial, que, como aconteceu nesse caso aí, que 100% do débito seja atribuído à Petrobras, e se faça um pedido alternativo, se o juiz entender que não deva ser 100%, que possa ter umas outras variáveis que também causaram o déficit, que, na verdade, o juiz, por perícia ao final do processo, que ele arbitre quantos por cento do débito deve ficar para a Petrobras e quanto para vocês. Esse juiz aí, no caso, nem perícia fez e nem foi na fase pericial, mandou pagar 100%. Por quê? Eu digo para vocês, 2012, se olhar o gráfico da evolução do caixa da Petros, era uma empresa, era um plano sadio e que dava lucro. De 2013 para cá, o negócio chegou a 40, 50 bilhões de prejuízo. Está nítido que é 100% por causa das atitudes de desmando desses diretores. Então, a gente não vê aí muito problema em sucumbir, e mesmo se sucumbisse, a sucumbência vai de 5 até 15. O que nós temos visto na prática é que os juízes têm tido uma moderação muito grande para com o autor e condenado quando condena aí em 5%, e seria sobre o valor que nós estamos atribuindo à causa, que seria praticamente o valor das parcelas atrasadas, não por aí mais ou menos. Perfeito, perfeito. Tem uma outra pergunta aqui que fizeram, que está pendente, depois a gente libera quem solicitou falar, que é o quê? Que tem a ação civil pública que tá em trâmite. E como que ficaria se a ação civil pública viesse a lograr êxito e a nossa tivesse, no decurso, viesse a lograr êxito também? Se uma teria influência sobre a outra? A ação civil pública, eu não sei se já tem alguma tramitando, puxando essa mesma matéria que nós puxamos, que até então não tinha nenhuma. Não, na verdade, eu acho que está se referindo a outra já existente, que talvez seja aquela que teve liminar, depois a liminar mas caiu. é na justiça comum, entendeu? Exatamente. Então, nessa seara da justiça do trabalho, nós não temos notícia de nenhuma ação civil pública. É lógico que nós temos visto alguns sindicatos agora dizendo que vão propor, na mesma linha de entendimento, que entenderam que o nosso caminho foi certeiro, efetivamente, e que estão se alvoroçando para também fazer as ações coletivas. Digo para vocês o seguinte, as ações coletivas podem tramitar normalmente, e vocês podem tramitar normalmente com as ações individuais, as duas correm de forma paralela. No curso da ação, lá na frente, se for mais interessante para vocês pedir ao juiz para a minha ação e vão esperar a civil pública tramitar até o final para poder voltar, isso é uma faculdade que a gente pode exercer a qualquer momento no processo, atravessando uma petição para o juiz, informando o número da ação civil pública e pedindo para sobrestar a ação individual. E até o final. Até porque o que ocorre nessa situação é que, de um jeito ou de outro, vocês vão ter que agir individualmente. Ou vocês agem individualmente desde já, numa situação que eu assim, não estou falando mal dos sindicatos, mas normalmente a área jurídica fica muito abarrotada de serviço,
creio que qualquer advogado particular, vocês vão ter 80%, 90% de chance de uma atenção mais próxima e melhor do que eles não têm condição de fazer isso, não porque são ruins, é por causa da grande demanda. Então, pode tramitar paralelo sem atrapalhar em nada. Joia. Bom, eu vou liberar o microfone aqui do Almir. Renato Pires está pedindo para fazer uma pergunta. Cara. Deixa eu ver aqui. Eu tenho ele aqui, posso liberar ele? Eu acho que só eu que consigo aqui. Deixa eu fazer. Renato, eu enviei uma solicitação para liberar seu microfone. Vê se chegou aí. Chegou. Ah, não. Chegou não. Pera, não chegou não. Espera aí que eu vou liberar, Renato. Um momento. Almir, logo depois eu vou liberar o seu aí, Almir, que já conversa. Um momento. Alô? Opa, estou te ouvindo, Renato. Oi, boa noite aí a todos. Boa noite. Boa noite ao doutor Domingos, ao Caio e aos colegas aí que estão presentes. Nós acompanhamos, acredito que os colegas também, né, nas notícias sobre o sucesso aí a princípio, esse primeiro sucesso obtido aí pelo escritório de vocês, e óbvio que a gente fica animado, né, que abre uma nova perspectiva. Uhum. Eu não sei dos colegas, mas eu não vou querer focar. O meu caso específico é muito... não é interessante a gente tentar falar de uma maneira global, né? Não personificar o caso de cada um. Eu sou associado da FENASP, inclusive o Caio comentou isso aí, que alguém falou sobre a ação civil pública, e eu não sei se os colegas aqui que estão em tela também são associados da FENASP. A FENASP é uma federação que congrega várias associações, dentre elas a APAP, da qual eu sou associado da APAP. Como a APAP pertence à FENASP, e assim como tem a APAP, existem várias outras associações que pertencem à federação, à FENASP. Uhum. A FENASP ela obteve, em 2019, se não me falha a memória, no final de 2018, obteve aí, aqui na Justiça do Rio, ela beneficiou os ex-empregados que habitam e residem na cidade do Rio de Janeiro. Certo. Não é? Então, colegas nossos, inclusive eu, que não resido na cidade do Rio de Janeiro, eu resido em Niterói, nós não fomos abarcados por essa decisão da juíza e nós ficamos fora dessa decisão. A decisão, na época, ela liberou em 100% o pagamento da cota extraordinária. Não é? Por extensão, mais adiante, essa extensão foi dada a uma jurisprudência maior da juíza, ela ampliou essa jurisprudência e eu fui beneficiado em Niterói e outros colegas em outros municípios também. Ficamos sem pagar aí um período, acredito que uns 7 meses, e o pessoal do Rio parece que ficou 10 ou 12 meses sem pagar, algo assim. Então, agora, com essa cobrança, obviamente que aqueles que tiveram um benefício maior têm um débito maior junto da Petros para ser ressarcido. Uhum. Não é? Eu, tal qual um grupo de colegas que eu faço parte, nós optamos por não fazer nada, que foi a orientação que nos foi passada pela APAP. Ou seja, não faz nada porque você teria mais na frente até uma condição de recorrer, porque a Petros, na realidade, impôs essa decisão a vocês. Então, assim, eu fiz e já comecei esse mês a ser descontado do valor das cotas máximas, aí, cada um com uma quantidade de cotas em função da sua idade, né? Uhum. Em função da sua idade. Os colegas que têm mais idade, eu estou com 68, eu trabalhei 40 anos, 4 meses e 18 dias na Petrobras. Eu estou com 68, trabalhei, estou aposentado agora em novembro, vou completar 4 meses de aposentado. Então, os colegas com mais idade, eles têm aliás, 4 anos. Os colegas com mais idade, eles têm um período menor para quitar a dívida, óbvio, em função da expectativa de vida. Uhum.
com respeito a uma colocação que o doutor Domingos fez, eu gostaria de saber, doutor Domingos, o seguinte. Eu entendo perfeitamente que a Petrobras ela fez um acordo com a justiça americana, porque a Petrobras ela inflou os balanços, os valores dos balanços, né, fazendo com que a Petrobras mostrasse ao mercado que ela estava indo numa determinada direção positiva, quando na realidade não estava. Né? Os balanços foram inflados, inclusive os valores das plataformas e tudo. Com isso, o valor da ação se mostrava de uma determinada magnitude e, com isso, os investidores americanos compraram as ações e aí chegou-se à conclusão que ela estava burlando a ação, burlando o balanço. Então, a Petrobras ela aceita isso agora nos Estados Unidos, quer dizer, agora, recentemente, ela aceitou e se propôs a pagar um valor para, digamos assim, que a justiça não mais a processasse. Agora, esse argumento que o senhor comentou aqui, o senhor não acha que esse argumento ele é válido para o mercado acionário, visto que ela inflou os balanços e, com isso, ela teve que aceitar esse valor que foi negociado nos Estados Unidos, bilionário, que eu acho que não é o mesmo caso nosso com relação a Petros, porque eu acho que não dá para fazer um paralelo. Bom, a Petrobras pagou nos Estados Unidos, ela aceitou determinadas condições, mas não seria a mesma coisa em relação a Petros. Nós sabemos, como empregados da Petros, que a Petrobras ela teve uma gestão muito forte na indicação dos gestores da Petros, não é? Em vários anos, e com isso esses gestores faziam, digamos, o jogo da Petrobras e levou a esse problema que a gente está vivendo hoje. Agora, até que ponto o senhor acha que esse argumento dado pelo senhor nos Estados Unidos, se ele seria válido para a gente aqui na Petrobras com a Petros? Posso responder? Pô, claro, por favor. O Renato, primeiro, falei com você por telefone do dia, um prazer. Nós nos falamos assim, longamente. Tive o prazer de falar com o senhor, mas a gente realmente tem muitas dúvidas, né? São muitos pontos e... A questão é complexa, realmente. É muito complexo. Então, Renato, o que eu vejo nessa situação? Se eu tivesse este único fundamento para poder expor para um juiz do trabalho, já que pagaram nos Estados Unidos, tem que pagar aqui também, realmente eu concordo com você que não seria um fundamento lógico apenas, se fosse apenas esse, porque lá diz mercado de capital, de pessoas que foram prejudicadas pelo balanço inflado aqui. Eu puxei, na verdade, esta exemplificação só na nossa ação para poder mostrar ao juiz, porque na nota da Petrobras, ela já admite, mesmo admitindo ou não, mas ela comenta na nota dela que pagou isso em razão dos atos ilícitos praticados pelos seus diretores. Então, isso foi usado como forma de exemplificação para o juiz e não como uma matéria de fundo especificamente. Porque a matéria de fundo, vocês têm uma facilidade na Petros que talvez o pessoal dos Correios, o pessoal da Caixa não vai ter. Até por que eu falo? Porque as ações da Lava Jato, elas focaram de forma bem clara a situação da Petros, está entendendo? Então, nós temos ali delações premiadas, nós temos denúncias recebidas com muita fundamentação que diz respeito exatamente nas denúncias, eles pontuam cada diretor, da onde ele era e qual foi a ação que ele praticou. Aí eles juntam lá os diretores da Petrobras e juntam diretores da Petros. Então, esta foi a nossa fundamentação, ali foi usada de forma exemplificativa e aí nós trabalhamos por outro ponto também. A Petrobras é culpada por duas situações. Uma, que os diretores próprios dela praticaram esses atos, e outro que, na verdade, a gente enfrenta isso bem claro, que, em razão do estatuto da Petros, a Petrobras praticamente indica os maiores diretores da Petros.
Entendeu? Então, se os diretores indicados por ela, na verdade, que foi uma indicação que é manipulada desde a criação da Petros, na verdade, que ela faz isso para poder ter um controle da Petros, e se essas pessoas que ela indicaram também, lá dentro da Petros, ajudaram a praticar os atos ilícitos, mais uma vez, a Petrobras é culpada. Então, ali, só para te esclarecer, foi usado de forma exemplificativa até para quê? Para poder causar um impacto ao juiz, está entendendo? Porque quando eu coloquei, você tem ideia, essa notícia da Petros, eu coloco no rosto da petição antes de classificar os autores. Por quê? O juiz tem que ler e olhar, na verdade, como às vezes a gente faz umas ações acidentárias que é muito grave, o cara tá fica com o braço amputado, perna amputada, e se eu tiver foto, na verdade, do acidente, eu coloco na segunda página, já coloco o cara todo destroçado e depois a forma que ele está, para depois começar a argumentação. Por quê? O juiz ele tem que entender o que está acontecendo e sentir no coração o que ele está julgando. Então, assim, a gente faz essa visão ali para poder mostrar, poxa, como é que o cara paga lá 4 bilhões de dólares e deixa os empregados na penúria que está? Porque eu te falo uma coisa, nós estamos vendo pessoas, temos notícias que são no passado, que pessoas estão suicidando. Eu tenho um cliente aqui que, às vezes, de 18, 19 mil, porque tem alguns outros descontos a mais, paga uma pensão ou alguma coisa a mais, está recebendo 2 mil. Como é que um cara que tem um padrão de vida de um salário de 18 mil vive com 2 mil? É para suicidar quase, é ficar doido, concorda? Então, assim, esse apelo todo a gente coloca na petição de forma bem clara para que o juiz, tanto que esse juiz aí, você vê que ele foi bem incisivo e bem curto, e cortou aí como uma navalha para poder dizer, acabou e pronto. Entendeu, Renato? Ok. Então, vou passar para a próxima. Primeiro, eu vou deixar o Almir falar, que o Almir até que foi fizemos já várias videoconferências, mas o Almir foi o que reuniu a turma de Recife. E tem um pessoal de... Eu solicitei aí. Aí, liberou. Renato, eu te agradeço, hein? Tá bom? Tá. Boa noite. Obrigado. Boa noite, Almir. Boa noite. Boa noite, doutor Domingos. Boa noite, Caio, e aos amigos aí da Petrobras. Meu nome é Almir. Eu formei um grupo aqui de Recife que, junto com o pessoal de João Pessoa e Natal, nós estamos tentando também entrar nessa ação, certo? E a pergunta que eu vou fazer aqui é uma só, que eu acredito que todos aqui da distribuidora queriam fazer. Como é que o pessoal da distribuidora poderá ingressar na causa e obter êxito se não há pressupostos exigidos de acordo com a sentença com trânsito em julgamento sobre essa corrupção interna da BR? Certo. Porque a maioria aqui é tudo BR distribuidora. Sim, nós temos um grande também do Rio de Janeiro, que está ligado à BR. E estou começando a analisar, a colocar no papel essa situação de vocês. Eu volto a te dizer, se nós formos procurar realmente um ato de um diretor da BR em si, a gente não vai encontrar, porque a gente não consegue fazer prova. As provas que eles fizeram, na verdade, foram as ações da Lava Jato. E elas são específicas em direcionar os diretores da Petrobras. Só que, no caso da BR, eu vejo que o direito vai da mesma natureza, porque, como eu falei com vocês, nos anos aí, até os anos de 2016, 2017, a Petrobras tinha 100%, na verdade, de controle sobre a BR. Entendeu? Então, se ela tem... E quem está controlando a BR, indiretamente, são os diretores da própria Petrobras. Então, nós vemos que a influência aí é a mesma, nefasta da mesma forma, e eles atuam como, na verdade, manipulando a própria BR da mesma natureza. Então, vocês, na verdade, da BR, eu vejo que vocês foram afetados como foram afetados empregados diretamente da Petrobras, porque, na verdade, por esse controle acionário total que ela tinha. É o que eu falei, outras patrocinadoras talvez não tenham o mesmo direito, porque talvez a influência da Petrobras dela nem tenha. Está entendendo? Na realidade, a Petrobras Distribuidora, ela era o DECON, né, o antigo DECON, né? Ela era quem distribuía
a petróleo ela refina e a distribuidora que distribui. Inclusive, ela tem dentro dela, que foi justamente onde eu trabalhei, que foi a BR Aviation, que era na área de aviação. E houve muitos problemas, inclusive gerentes, executivos que saíram da BR Aviation por conta de corrupção, entendeu? Então, o negócio já vem de longe. Aqui em Recife, por exemplo, não existe mais. Ela fechou aqui a antiga gerência, que tinha uma gerência aqui chamada Garec. Então, essa gerência foi fechada. Inclusive, eu pedi a demissão voluntária justamente por conta disso, porque eu me aposentei muito cedo. Eu tenho 55 anos. Eu me aposentei com 52. 52 anos eu me aposentei, entendeu? Mas eu não me aposentei nem porque eu quis. Eu me aposentei e pedi PDV porque realmente tinham me transferido para uma área que não era assim da minha área técnica, entendeu? Tinha nada a ver, entendeu? Então eu preferi sair. E por conta dessas corrupções, né, que houve, como o senhor falou aí, caso de suicídios, que realmente eu conheci pessoas aí da Bahia que realmente suicidaram, porque o meu desconto está sendo enorme, está sendo grande, e pessoas que têm um padrão mais que o meu, que eu sou nível técnico, mas eu era pleno, e tem os sênios que descontam a fortuna, que quando ele vem dizer para mim, chega a me dar uma dor no coração, realmente. Esse rapaz que nós fizemos aqui, ele estava sofrendo um desconto de 7 mil por mês. Pronto, tem pessoas aqui que é 4, 5, 6, horrível. Mas eu volto a te dizer, ao meu entender, nós estamos agora elaborando as ações do pessoal da BR, e eu entendo que o direito de vocês, realmente, em razão, já estão até me mandando bastante documento dessa situação, tem umas pessoas que estão me mandando documento, para a gente mostrar realmente qual era o nível de mando da própria Petrobras dentro da BR. Então, se fosse hoje, por exemplo, na verdade, diminuiu muito a participação da Petrobras dentro da BR. Talvez seria, se os atos estivessem acontecendo hoje, seria difícil de vincular vocês. Mas como os atos ocorreram a partir de 2011, 2012, ainda ali era, na verdade, a influência dos diretores da própria Petrobras dentro da BR. Então, entendo que vocês têm o mesmo direito tranquilamente. Tá bom, muito obrigado. Agradeço aí em nome do pessoal de Recife, né, e de João Pessoa e Natal, eles que estão aí com o nosso grupo, que formamos aí com o Dr. Caio, tá? Tá joia, Almir. Estamos à disposição aí para tirar quaisquer dúvidas aí pelo WhatsApp, tá joia? Beleza. Verificar as perguntas aqui, então. Questionaram aqui também como é que funciona a cobrança dos honorários contratuais. Nós falamos, mas talvez alguém não pegou. Quer explicar aí rapidinho? Vamos lá, honorários contratuais, aquilo que eu falei. Nós não estamos visualizando nos honorários nem o benefício que vocês vão ter pós-trânsito julgado dessa sentença, que está tirando, na verdade, das costas de vocês um valor muito grande. Nós estamos nos baseando nos honorários que vocês vão pagar, apenas os valores que nós consigamos que vocês tenham de restituição. Como? Não cobramos nada no início, não cobramos nada no meio do processo. O dia que vocês tiverem à disposição de vocês lá algo para poder receber, é sobre este valor só que nós vamos cobrar, e cobramos 20%. Das parcelas do benefício que vocês estão tendo, que também é muito grande, do que vocês vão tirar, na verdade, das costas e passar para a Petrobras, não cobramos nada. Então, é só sobre as parcelas que vocês tiverem restituição efetivamente. O contrato, nesse aspecto, vai ser bem clarinho e ele está bem nítido, vocês vão visualizar isso de forma bem clara. Joia. Eu vou liberar o microfone aqui da Marília Gomes, que ela levantou a mão, para ver qual é o questionamento que ela pretende fazer. Eu solicitei que você libere o microfone, Marília. Só você liberar aí que você pode começar a falar. Aí, perfeito. Liberou. Tudo bem? Tudo bem, estou te ouvindo. Boa noite. Boa noite, doutor. Doutores. A minha dúvida principal, o Almir, eu escrevi para ele, o Almir já questionou e já foi respondido. Mas eu fiquei pensando, no desenvolver da conversa, que eu ainda vou precisar ouvir esse áudio de novo. Vai ser gravado para nós vamos poder obter.
Vai. o áudio dessa Conferência, vai sim. conferência? Uhum. Vamos ter em áudio para ouvirmos Vamos, eu depois. vou liberar um link no site posteriormente para que todos possam acessar e verificar seria as dúvidas ótimo. que nós tiramos. Mas eu apenas gostaria de fazer uma pontuação e até pegando aí a explicação de um colega da Petrobras de Niterói, em que pese eu ser da BR Distribuidora, mas a minha situação é relativamente idêntica à dele. E a de alguns colegas da BR também, que são sócios da APAP. Né? A APAP entrou com aquela ação civil pública. Inicialmente, nós passamos um período sem pagar, por força de liminar. Agora, fizeram os cálculos retroativos, né? É uma coisa inusitada. Uhum. E nós estamos pagando aquilo que a liminar suspendeu no período anterior. Aí voltamos a pagar, além do PED habitual, voltamos a pagar, quem teve liminar voltou a pagar... Mais um pedacinho. O que foi coberto pela liminar. Certo. Então, é o seguinte, quem está nessa ação, e eu sei que tem muitos no grupo que são ligados à APAP, se porventura perdermos na esfera da ação trabalhista proposta pelo grupo de advogados, aí, no caso vocês dois, não haveria um prejuízo para a ação civil pública se nós tivéssemos êxitos lá. Compreende? Sim, compreendo. A gente perde a ação trabalhista, estou dizendo por acaso, estou só aventando uma possibilidade. A gente perde a ação trabalhista e ganha na ação civil pública. Vai haver um impasse, não? Olha só, eu não vejo por quê. Porque, na verdade, aqui nós estamos discutindo uma matéria. Qual é? Que não está sendo discutida lá. É se a Petrobras ela é responsável ou não como empregadora de vocês. Essa questão, na verdade, não é objeto da ação civil pública lá. Tá? Então, eles estão fazendo outros questionamentos. Uns que, na verdade, não deveriam ser atingidos porque já estão há mais tempo, outros por causa de outra situação, de situações diversas. Então, nós não vemos que esta ação possa influenciar em nada naquela ação lá, porque aqui nós estamos discutindo uma coisa límpida e clara, a responsabilidade civil do empregador. Se amanhã depois uma ação dessa pudesse ser contra e falar que o empregador não tem a responsabilidade por causa dos atos dos diretores, a responsabilidade toda que vocês estão discutindo, em razão lá da legislação ou do estatuto da Petros e tudo mais, continua a mesma briga contra a Petrobras e contra a Petros do mesmo jeito. Entendeu? Entendi. Aqui o objeto é qual é? É saber se o empregador tem uma responsabilidade civil em razão dos atos criminosos dos seus diretores. Se o juiz falar que não atrapalha em nada lá, porque não é esta a matéria em discussão lá. Lá vocês estão discutindo que deve ser de uma forma diferente, ou que não possa cobrar por isso ou por aquilo, baseado em quê? Na legislação que rege o plano de previdência e o estatuto da Petros. Então, não tem ligação nenhuma e, inclusive, estas parcelas, na verdade, que vocês estão pagando agora, desse pedaço, na verdade, do que não foi pago lá, também será objeto de devolução se até lá essa ação também não se desenvolver de vocês, entendeu? Então, nós estamos aqui numa situação até mais a cavalheiro, porque nós não estamos precisando de discutir o quanto que vocês estão pagando, a origem do que vocês estão pagando, assim, em termos de a legislação que diz isso ou aquilo outro, nós só estamos dizendo o seguinte, se dever 1, ou dever 10, ou dever 1.000, se, na verdade, em 2012 o plano era sadio e aconteceu essa situação toda que nós estamos provando, o empregador tem que pagar. Aí, depois, se o empregador quiser discutir com a Petros, que não tem que pagar tudo por causa disso, daquilo, é problema dele com a Petros, não com vocês. Perfeito. E até volto a dizer, uma ação dessa,
além de trazer para vocês de volta o que vocês pagaram ou vêm a pagar no curso da ação, na verdade, imagina, vai fortalecer o plano de previdência de vocês, porque a Petrobras vai ter que colocar o dinheiro lá e vocês não vão ter uma aposentadoria mais tranquila. Isso é verdade. Tá certo? Tomara. E a gente Tomara. para isso mesmo. Tem sido uma luta muito árdua e de muito sofrimento para todos os colegas. De coração, nós ficamos muito Esse felizes PED para poder trazer essa descontado em nossa folha de pagamento. E a gente está vendo que está dando uma movimentação muito grande, o Brasil inteiro, na verdade, vocês se conectaram muito, hoje está fácil a conexão, né? Então, assim, a gente recebe questionamento de toda a ordem e telefonema do Brasil inteiro e, assim, isso já é uma satisfação para a gente muito grande. Perfeito. Vamos Obrigada à próxima pergunta, então? Um abraço a todos. Um abraço. Desejo sucesso. Marília. Vamos lá. O senhor Luiz Leite havia levantado a mão. Vou pedir para liberar o seu microfone, Luiz. É só você clicar aí que libera. E, pessoal, eu estou vendo aqui também que nós, apesar de nós termos pago o sistema Zoom para liberar mais participantes, ainda estamos no limite de 100. Então, os que não estiverem assistindo, vai ser gravado e a gente vai disponibilizar depois, se puder informar para algum colega aí que não está conseguindo assistir, tá joia? Luiz, está liberado o seu microfone. Boa noite a todos aí. Eu sou Luiz Cláudio, aqui de Salvador. Quer dizer, estou no Rio, mas sou original de Salvador. Eu tenho 3 perguntas a fazer a vocês aí. A primeira é o seguinte, com o déficit, né, provocado, alegado pela Petros de 2015 e 2018, dentro do GT que foi criado entre os 3 pilares da Petros, né, que é a patrocinadora, a Petros e o sindicato, né, que se reuniram. Uhum. Então, daí surgiu o NPP, né, que é o novo Plano Petros. Né? E o NPP, ele tem propostas, né, que são propostas econômicas, certo? Que são derivadas dessa questão do equacionamento do déficit da Petros, que está sendo contestada pelo escritório de vocês. Eu vou destacar aqui algumas das propostas, né, que é a contribuição flutuante, que é caso o déficit aumente, né, acima do que está previsto, você vai ter um aumento na contribuição. Você teve uma redução dos prêmios de risco, né? Então, o pecúlio reduziu o valor, teve alteração na fórmula da pensão também. Os ativos que não são aposentados pelo INSS, né? Eles também foram prejudicados, porque vai ser calculada a contribuição deles caso aposente com base no INSS fictício, que está no valor hoje de R$4.000. Uhum. Enfim, então, essas questões do NPP são questões econômicas, certo? Que são fruto do equacionamento, né? O equacionamento do déficit não está só no valor que a gente passou a pagar de contribuição. Ela também tem essas questões que foram rebaixadas, né? Para poder ajudar no custeio do plano, no equacionamento do plano. Aí eu queria saber do escritório, né, se dentro da ação está se contestando esse NPP, porque uma vez que a Petrobras pagaria por todo o déficit, né, ou por uma boa parte, provavelmente, o NPP se tornaria sem efeito, se vai ser pedido a anulação do NPP. Essa é a minha primeira pergunta. Deixa eu responder. A segunda pergunta, eu faço logo as 3 ou você vai responder? Vamos responder essa primeiro, que senão embola, né? Vamos lá, a primeira pergunta. Pode ser? Pode. Olha só, ok, pode ser. Eu vejo aí aquilo que eu te falei. Nós não estamos assim, não vamos discutir, não vamos entrar no mérito do NPP, porque o nosso princípio é o seguinte, é aquilo que eu te falei. Nós não vamos discutir a forma que está se usando para poder pagar esse déficit, se estão parcelando, se estão diminuindo, ou se estão, na verdade, buscando uma solução total ou parcial. Nós só estamos discutindo o seguinte, se tiver qualquer valor, na verdade, de déficit, e esse déficit, na verdade, por mais que eles estejam repactuando, ele tem a origem lá nesses atos de 2012, 13, 14, 15,
Então, seja o débito da natureza que ele vier a ficar no futuro, até o trânsito julgado desta ação, vocês têm que, na verdade, ficar fora disso, tá entendendo? Então, seja ele quantificado da forma que se quantificarem. E se amanhã depois chegar no curso dessa ação aqui, vamos colocar a Petrobras e falar assim, espontaneamente, deixa o rombo todo que eu vou pagar. Tudo bem. A ação nossa poderia falar assim, então perdeu o efeito? Não, me dá de volta, na verdade, o que eu já paguei. Está entendendo? Então, assim, este é o objetivo. Então, essa ação, na verdade, é aquilo que nós não discutimos nenhum desses aspectos. Então, é lógico que se você imagina uma coisa, é muito fácil, o cara vai lá e te dá um prejuízo através de ações ilícitas e depois vem chamar você para poder tentar reequacionar o rombo que eles deram. Não importa. Então, se deram o rombo, e isso está bem provado, seja quanto for, e da origem que for, repactuado ou não, remodelado ou não, eles têm que pagar. Entendeu? Então, nesse caso aí, volto a dizer, o juiz mandou pagar 100% do que o empregado já pagou e assumiu o débito para frente. O débito para frente, quanto vai ser, é problema da Petros e da Petrobras. Entendeu? Deu para responder? Deu, sim. Se não deu, A segunda pergunta que eu quero fazer é a seguinte. Você colocou desde o início da sua fala, né, que a cobrança que vai ser feita na ação seria após 2012, né? Não sei se seria um mês específico, mas vamos considerar que seja a partir de 2013, né? A pergunta que eu tenho a fazer é o seguinte: você comentou, né, que você viu no próprio site da Petros, né, que até 2012 o plano da Petros tinha superávit, né? Mas a questão que eu tenho a fazer a você é o seguinte: existem outras questões que são contestadas, né, por outros escritórios de advocacia, sindicatos e outras associações, que são questões pré-2012, né? Uma delas, só para exemplificar, foi a proibição do fechamento do PPSP, né? Inclusive, a entrada dos novos participantes no plano Petros 2, né, foi, na minha opinião, o principal fator que levaria a um desequilíbrio normal do plano, né? É óbvio que quando você tem uma massa de trabalhadores, né, na ativa, e 80% a 90% trabalhando e 10% a 30% usufruindo, né, da aposentadoria, o plano ele sempre vai ser superavitário. Isso me parece óbvio, né? Mas com o fechamento do PPSP, você só ficou com as pessoas aposentando e diminuindo a base de ativos, que é quem custeia o plano, né? Junto com os assistidos, mas os assistidos eles custeiam em menor parte, certo? Ou melhor, em menor parte não, num valor menor. Então, o que acontece? Por que você adotou esse critério de cobrar só após 2012? Simplesmente pelo fato de ficar em conteste, né, que o plano era superavitário, foi só por conta desse marco? Ou vocês fizeram alguma perícia, alguma análise que vocês concluíram que até 2012 não tinha nada que fosse possível ser cobrado juridicamente? Posso responder? Pode sim. Luiz, na verdade, o que eu vejo ali é que, o pessoal estava falando hoje, se você pegar, na verdade, aquele mesmo superávit que tinha em 2012, por ali, o pessoal já vem dizendo que era uma situação maquiada também e que não existia direito, tá entendendo? Mas isso não é problema de vocês, isso é problema da própria Petrobras. Por quê? Nós estamos partindo de algo que está publicado lá e que era superávit e agora tem prejuízo, tá entendendo? Então, por isso que, na verdade, nós não estamos preocupados com o passado. Muito bom para nós que, na verdade, esteja ali já um gráfico positivo. Por quê? Na verdade, ali, o que nós estamos pedindo também ao juiz? Que ele inverta o ônus da prova para o empregador, porque a culpa do empregador, na verdade, no ato ilícito, ela é presumida. Então, se ela é presumida, quem tem que provar que, na verdade, 100% do que estão cobrando de vocês hoje não seria de origem ilícita, seria a própria Petrobras. E eu te falo, na contestação que eles apresentaram
nem abriram esse leque. Está entendendo? Outra coisa, nesta ação ali, o juiz me questionou muito. Por que você não está colocando a Petros no negócio? Cadê a Petros? Não vou colocar a Petros porque não estou discutindo nenhuma situação de legislação ou de estatuto do plano. Eu estou aqui discutindo a responsabilidade do empregador. Mesmo assim, ele pegou e falou, não, mas eu vou dar a oportunidade da Petros se manifestar. E chamou a Petros para se manifestar como interessada. Ela veio e trouxe o mesmo argumento do advogado da Petrobras, que, na verdade, você tem ideia, cada um, acho que trouxe umas 300 páginas de contestação. Para replicar, eu repliquei, que eu sou chamado a replicar logo depois. Acho que repliquei em 4 páginas. Por quê? E ela falando tudo o que você está falando aí, na verdade, tentando mostrar algo que já está sendo discutido na justiça comum. Está entendendo? Então, é aquilo que eu te falo. Como, na verdade, o juiz pode aqui inverter o ônus, quem deveria provar se tem tudo origem ou não nos atos ilícitos que nitidamente foram praticados, seria a própria Petrobras. Tanto que um dos argumentos nossos nesta ação é que, se tivesse necessidade de fazer uma perícia, essa perícia é monstruosa, na verdade. Se pedir que, se tivesse necessidade, que se fizesse lá na fase de liquidação. Por quê? Havendo a condenação da Petrobras, mesmo que não estipulasse valor, quem teria que pagar uma perícia seria a própria Petrobras, e não vocês, porque qualquer perícia ali teria que ser algo muito grande. Tanto que, para poder não perder o direito, eu arrolei as empresas que eu queria que fizesse a perícia, e eu arrolei ali o nome de umas 3 ou 4 auditoras internacionais, quase, tá entendendo? Porque é monstruoso o negócio. Então, o juiz nem chegou na perícia, deu 100%, acabou e pronto. Então, assim, nós não estamos, assim, como eu te falei, preocupados com discutir os aspectos do plano. Tem lá um prejuízo, tinha um gráfico positivo, e foi a partir dali que aconteceu essa celeuma toda. Então, o microfone está aberto aqui. Entendeu? E que pague 100%. Aí, viu? Tá bom? Mais alguma coisa? Tem outra pergunta, a última. Eu acho que, em parte, você já respondeu, mas eu vou fazer novamente a pergunta para você focar só nessa resposta aí. Certo. É o seguinte, a ação, a tese jurídica principal da ação, né, é que a patrocinadora indica os diretores do CD, né, e junto com o presidente, né, do Conselho Deliberativo, e por conta de malversação, má gestão, isso é o que está se alegando na tese jurídica, que provocou o déficit do plano, né? Uhum. Daí eu vou fazer a seguinte pergunta: quais são os atos criminosos, né, que os diretores fizeram, né? Existem provas consistentes, e a quem vai caber o ônus da prova? Porque, geralmente, né, quem acusa é quem tem o ônus da prova, né? Em alguns casos, eu já ouvi falar, não entendo muita coisa de direito, mas em alguns casos eu já ouvi dizer que quem acusa pode pedir a inversão do ônus da prova, ou seja, para o acusado provar o contrário, fazer a inversão do ônus da prova, né? Então, isso também é outra coisa que me confunde um pouco, porque a justificativa que se coloca, na minha opinião, ela é um pouco vaga dentro desse sentido, né? Dentro da questão de não ter uma prova consistente, entendeu? Então, e Luiz, direta, que induza a raciocinar que a patrocinadora cometeu os delitos que levaram ao déficit de equacionamento, entendeu? Então, vou te responder, pode? O Pode. negócio é o seguinte: se nós estivéssemos ainda naquela fase de muita notícia de jornal, que diz e tudo mais, eu não entraria com uma ação dessa, não. Porque, realmente, o ônus da prova, de início, é de quem está alegando. Para o juiz inverter o ônus da prova, ele teria que ter bastante argumentos. Ali nós conseguimos, o que nós fizemos? Conseguimos cópia das denúncias que foram feitas no âmbito envolvendo diretamente a Petros. Essas denúncias, ela destaca ponto por ponto, diretor por diretor,
um pedaço do capítulo para cada diretor, dizendo qual foi o ato de um, de outro, de outro, de outro, de outro. Aí eles listam lá os atos dos diretores da Petrobras e os atos ilícitos dos diretores da Petros, está entendendo? Então, fora isso, nós também juntamos algumas delações premiadas, está entendendo? Que, na verdade, é até mais forte do que uma denúncia, porque é alguém que está se livrando de uma pena e delatando um fato, está entendendo? Então, se eu tivesse baseado só em notícias, não entraria, seria difícil. Então, dado essa quantidade de prova, no mínimo, qualquer juiz de bom senso inverteria o ônus da prova. Entendeu? Porque, na verdade, nós estamos aquilo que eu te falei. A responsabilidade do empregador, ela é presumida nessa questão, e se ela é presumida, quem tem que sair fora da alegação é eles. E ainda te digo mais, tá? Se você fosse advogado da Petros, você ia ter um trabalho danado. Você tem muito argumento. Mas é verdade, faz parte. Mas, assim, o que eu vejo é que nós não estamos tratando assim com meras notícias, tá entendendo? Nós estamos tratando com muita prova e nós juntamos muito cuidadoso em trazer uma grande quantidade de prova. E fiz um pedido ainda para o juiz. Se não estiver satisfeito com isso, e é direito nosso, então quero que você peça cópia de todos os processos da Lava Jato e traga para dentro do processo. Vai dar umas 500 mil páginas para ele ler lá, talvez ele ficar satisfeito, tá entendendo? Então, assim, é tanto que você viu ali, eu te falo, na contestação, a própria Petrobras não abriu espaço para poder discutir que os diretores dela não eram responsáveis, de tão nítida que está a responsabilidade ali, entendeu? Então, assim, lógico que agora o bicho vai pegar muito mais para eles, talvez eles tragam mais argumentos, mas, na verdade, estou muito tranquilo aí, porque se um juiz do trabalho, que, na verdade, nós temos uma vantagem, não que eles sejam muito paternalistas, que já passou essa época de muito paternalismo, mas é um juiz mais coerente para olhar o lado do empregado do que pegar uma justiça comum que, na verdade, vai olhar o lado, na verdade, do participante. Difícil. Aqui eles estão olhando com outra ótica e nós estamos mostrando por A mais B que vocês estão comprometendo quase 30% do rendimento de vocês para poder pagar um prejuízo que vocês não deram causa. Vocês podem falar qualquer coisa, menos falar que vocês deram causa a isso. Concorda? Então, assim, nós não estamos partindo de provas superficiais, são bastante contundentes e muito bem exploradas. Explorei na petição, detalhe por detalhe, o ato de cada um dos diretores. Então, o juiz, nitidamente, eu acho que ele entendeu ali que estava muito bem provada esta questão da responsabilidade do empregador, entendeu? Ok. Eu posso fazer mais uma pergunta ou eu já minha conta já foi embora? Só mais uma coisa, Luiz. Se eu estivesse tentando responsabilizar os próprios diretores, seria até mais difícil. Mas como eu estou responsabilizando o empregador, o juiz pode olhar pela superfície, está entendendo? Por quê? Poxa, está nítido. Eu coloquei um cara para agir por mim e esse cara foi lá e enfiou a mão na Petros, de um jeito ou de outro. Então, o empregador é o responsável, porque o Código Civil fala isso. O empregador responde pelos atos dos seus prepostos. É a responsabilidade civil que o Código Civil trata. Então, nós estamos muito em paz com esse direito. É um direito que a gente trabalhou de forma muito nítida e eu creio que não tem argumento para eles derrubarem, não. Mas, lógico, justiça é justiça, né? Entendeu? Mas é muito bom o direito. Tá bom? Faz a última pergunta aí rapidinho, Luiz, para a gente ir para o Gustavo, que está aguardando um tempão aí. Vai lá. Tá legal. Eu vou ser rápido nessa última pergunta. A pergunta é a seguinte: a RMNR é uma questão trabalhista, né? Uhum. E que partiu de questão de processos individuais, depois teve outros processos coletivos, e aí acabou subindo as instâncias jurídicas e chegou até o ST, chegou até o Supremo Tribunal do Trabalho, né? E depois foi até ao STF, né? Esse processo, ele não tem, digamos assim, um encaminhamento similar ao da RMNR, uma vez que você já vai entrar aí com 400, 600, não sei quantas pessoas já abriram o processo com vocês.
aí depois vem os sindicatos, enfim, vem outros advogados. Isso não vai acabar tendo que ter um encaminhamento para ter como é que chama, um parecer jurídico único, uma súmula, e daí seguir e ir até o Supremo. E a gente sabe que, à medida que vai subir nas instâncias, o processo demora bastante. Qual é qual é o cenário em relação a essa questão? Ô, Luiz, a gente não tem como fugir. A situação é muito grande, está entendendo? Nós estamos falando aí só da Petrobras, 150, 140 mil pessoas afetadas, entre ativos e aposentados. Isso vai tomar um corpo muito grande mesmo. E não tem jeito, a gente querer falar que não vai. Não é por isso, na verdade, que vocês vão continuar pagando um pato que não é de vocês, está entendendo? Então, amanhã depois, quando isso chegar a nível de PST, eles podem, na verdade, paralisar os processos para ter uma decisão unânime, para poder parar de questionar, porque a matéria é muito próxima, todo mundo vai discutir muito a mesma coisa. Pode, a legislação prevê isso e não tem nenhum processo que seja de magnitude muito grande que possa fugir dessa situação. Então, sim possível que no futuro esse processo seja selecionado para ter uma decisão unânime de referência, e a gente não tem como fugir, mas nem por isso eu acho que vocês têm que deixar de lutar, porque senão você imagina, se ninguém fosse abrir uma ação dessa, nem daqui a 10 anos vocês teriam esse benefício. Então tem que ir à luta e fazer o que vocês sempre fizeram aí, lutar pra caramba, porque hoje vocês estão aposentados porque lutaram demais. Está entendendo? Quem já está aposentado, né? Então, o caminho é esse e não tem como se desvencilhar disso. É o procedimento normal de qualquer ação que tenha uma amplitude grande. Não foge disso. Certo? Mas nem que... Ok, obrigado pela resposta. Né? Boa noite a todos. Vai todos. ter uma decisão lá favorável a todo mundo e passar a régua. Vai ter... Entendeu? Tá joia. Luiz, obrigado pelas perguntas aqui. Eu vou liberar o Gustavo aí para fazer a pergunta aqui, que ele está com a mão levantada. Então, Gustavo, eu lhe pedi para liberar o seu microfone. É só você liberar por aí. Vê se você consegue. Gustavo Rocha. Vamos lá, solicitei novamente aí, Gustavo. Aí, liberou, Gustavo, liberou. Vamos lá. Já foi comentado que você tem a PAP, FENASP e a EPET aqui no Rio. Uhum. Aí tem um escritório de advocacia chamado Fernando Vergara, que tem várias ações detalhadas, cobrando o que a Petrobras teria que pagar a Petros e que não paga, enfim, e o equacionamento está errado, e que os funcionários estão sendo penalizados. E aí teve uma decisão do seu ministro João Noronha, lá do STJ, que estabeleceu a cobrança do PET para todo mundo. Tá? Tá. E, enfim, em paralelo a isso, tá a Petros oferecendo para quem está na ativa uma migração para o outro plano chamado Petros 3, que a Petrobras chega, paga, teoricamente, ela diz que paga aquele valor ali que ela está devendo, que é, segundo lá a lei complementar de 2001, tem que ser paritário, metade do déficit funcionário, metade do déficit da empresa, e bota um valor lá na conta e diz que aquele valor passa a ser individual, mas o patrimônio da Petros é um só, ele não mudou. O nome da Petros continua sendo igual, tanto que a Previc, esse PPD foi para a Previc, foi reprovado, porque permitia que o funcionário pegasse aquele montante e fizesse uma portabilidade, se fosse de desejo dele, para uma aqui fora, que o dinheiro fosse para a conta dele. E que dava 6 meses para isso. Aí a Previc analisou e falou assim, não tem, como que você não vai ter liquidez para isso, para fazer isso. Você vai ter que ficar 3 anos no plano, depois de migrar para esse P3, ficar 3 anos para poder ter direito a fazer essa migração. Aí, a maioria das pessoas que estão no PP1
que estão aí com 50, 55 anos, que estão nessa faixa aí, que é o grande, dos 20, 25 mil aí que vão, de repente, sair nesse PIDV que a Petrobras está colocando, não vão, de repente, ir, porque não vai interessar, o cara não vai ficar 3 anos, ele quer receber o PIDV e ir embora, né? E se aposentar. E esse Petros 3 aí, por outro lado, o cara que não está já está com 40 anos, por exemplo, ele está no 1, se não fez aquela portabilidade em 2010, que a Petrobras criou o plano Petros 2, aí chegou para quem quisesse e abriu um leque e falasse assim, olha, você tem essa opção, você pode deixar um valor aí fixo no Petros 1, você para de pagar o Petros 1 e migra para o Petros 2. Então, de 2010 para cá, o cara pagou o Petros 2. Então, ele tem 3 aposentadorias separadas. Ele tem o Petros 2 numa, tem o Petros 1 na outra e tem o INSS. Então, tem essas 3 configurações, né, colocadas aí. Aí eu pergunto, eu faço 3 perguntas. A primeira é se essas STJ, essas ações em paralelo, pode ter alguma influência aqui, né, na Justiça do Trabalho. Se a Lei Complementar de 2001 pode chegar na Justiça do Trabalho e dizer, não, é do empregador, mas tem que ser meio a meio. Ou, e se o pessoal for para o Petros 3, quem for para o Petros 3, que é outro plano, que passa a ser CBD, passa a ser benefício definido, atrapalha essa ação. Enfim, queria um esclarecimento nesse sentido. Gustavo, posso falar? O que eu vejo nisso aí? Se tivesse na ativa, por exemplo, eu ia fazer a seguinte análise. Estou indo para o Petro 3. Qual a desvantagem que eu estou levando se eu ficasse, na verdade, na formatação que eu estou hoje? Eu iria analisar, levando em consideração essa nova porta que se abriu. Porque não creio que quem passar para um novo plano vai passar com as mesmas condições do que está ali, do que tem hoje. E como essa questão, igual você está colocando aí, o cara teria que passar um tempo ainda contribuindo para depois migrar, até lá essas ações já têm um amadurecimento muito grande, está entendendo? Então, se eu estou com a condição de pegar o débito que eu tenho hoje, passar para o empregador e sair fora dele, ficaria no plano que é melhor. Até porque quem passasse para um novo projeto, um novo plano que se pudesse criar, muito dificilmente ele vai conseguir provar qual é o prejuízo que ele levou por ter que mudar de plano. Concorda? Isso não é de aquilatar. Então, hoje vocês têm algo que está dando para aquilatar, porque eles colocaram o valor. Qual é? O rombo lá de 2015, na verdade, que foi o primeiro parcelamento que vocês pagaram, entendeu? Que é o PPS 15 de 2015, que vocês já têm uma quantificação. Era tantas parcelas de um valor tal. Hoje eles mudaram, na verdade, para poder colocar que ela é vitalícia, mas colocaram uma vírgula, se você olhar, ou até que o déficit acabe. Na verdade, falaram a mesma coisa para poder tirar um número, que eles erraram ao colocar um número, porque colocando um número ficou fácil de calcular quanto era o débito de cada um. Concorda? De que você, na verdade, teria que se livrar. Para mim, falaram o quê? Deram uma nova roupagem de forma a enganar todo mundo novamente. Para mim, eu estou trabalhando que vocês devem o valor que estava lá, calculado em 2015, que está sendo remodelado para cá, remodelado para lá, e pronto. Então, eu vejo que quem sair, por mais que ele saia, não leva o déficit, concorda? Vamos supor, vem para o 3 e não leva o déficit. Poxa, mas o que você perdeu em sair daqui para ir para lá? Isso você não vai conseguir colocar, não tem juiz que vai mandar te pagar algo. Está entendendo? Então, como essa situação, até mais daqui um ano, tudo aí, a gente vai estar bem maduro com isso aqui, porque não é só a gente, já começaram aí a fazer ações dessa mesma natureza para vários lugares, se bem que, na verdade, nós reformulamos a nossa ação um pouco, em razão desse procedimento que eles fizeram de tentar dizer que é vitalício.
Isso complicou para quem fazer ação, vai ter que estudar bem o que vai pedir. Nós já chegamos a uma conclusão e reformulamos para poder abarcar isso aí também. Então, eu vejo que, eu volto a te dizer, eu não estou preocupado assim, nesta ação agora com nenhuma dessas questões. Nós vamos andar com ela só pedindo o seguinte, ó, reconheça que o empregador é culpado, tudo que eu dever lá, me dá de volta e eles assumem o resto. Se até lá a pessoa migrar para um outro plano e, em tese, satisfazer porque está deixando de ter o prejuízo, vai ser difícil para ele aquilatar realmente o que ele deixou de ter por ter mudado de plano. Entendeu? Então, assim, mas não interfere em nada não, na ação, eu vejo. Entendeu? Então, é aquilo que eu volto a te falar. Nós não estamos discutindo nenhum aspecto do porquê, da forma, do que é. Se sobrar R$1 para você pagar, a Petrobras teria que pagar. Essa é a nossa tese. Entendeu? Nossa tese é essa, porque quem teria que provar, na verdade, que o déficit não só tem aquela origem ilícita, seria eles, e não nós. Entendeu? Porque é nítido que eles deram prejuízo. Eles não podem dizer que não deram. Então, se eles quiserem provar ao contrário, de que não, 50% é da ilicitude, 50% é do mercado, eles teriam que provar e não conseguem provar. Porque está tudo agarrado da mesma ordem, eu vejo. Entendeu? Se isso eu respondi, tá bom? Mais um. O STJ realmente não se comunica com a Justiça do Trabalho, né? Porque está numa linha diferente. Nós temos, assim, o Supremo Tribunal Federal, na verdade, nem o Supremo Tribunal, ele não é um tribunal que esteja acima do STJ e do TST. Na verdade, são 3 tribunais superiores, tá entendendo? Quando você fala em STJ, é uma justiça que analisa a legislação infraconstitucional, tem o TST, que atua na Justiça do Trabalho, e tem o Supremo, que estaria paralelo, praticamente, que não é totalmente superior ele é mais um grau de recurso? Mas é um grau de recurso quando você está discutindo alguma matéria que tenha cunho constitucional. Ele seria a última palavra em qualquer tipo de lide que discuta algo constitucional. E, ao meu ver, é o que eu falei no começo aqui, nós não estamos discutindo nada que bata na Constituição. Então, como, na verdade, nós vamos ficar na legislação infraconstitucional, essa matéria teria que parar no TST, que estaria mais ou menos para discutir legislação junto com o STJ. Está entendendo? Só que é uma legislação trabalhista. Então, teria que parar no TST, lógico. Mas o que vai acontecer depois, tudo é futuro, e a gente não sabe assim, o que pode acontecer. Mas o caminho, volto a dizer, o caminho é muito bom, e creio que as decisões da Justiça do Trabalho não pode ser diferente do que está acontecendo, cara. Pior das hipóteses. Sabe qual decisão que pode vir? Alguns juízes falam assim, não, tudo bem, tem que ver, então, qual o prejuízo que é de um, qual que é do mercado e qual que é do empregador, efetivamente. Ninguém consegue lidar com isso. Não tem perícia que vai apurar isso. Entendeu? E ficaria também para a época da perícia, do final do processo. Por quê? Não vai conseguir fazer a perícia no início do processo. Vai ficar o processo parado o resto da vida. Então, certo, nós já estamos pedindo aqui que ele deixe, se quiser fazer a perícia, que faça na fase de liquidação e sob a responsabilidade da própria Petrobras. Entendi. Entendeu? Entendi. Mas eu realmente volto a te dizer que é um caminho totalmente diferente, um caminho que, na verdade, o pessoal não tinha buscado ainda. Muita gente estava percebendo, está nítido, né, esses atos de ilicitude todo, e ninguém tomou atitude nessa esfera de enfrentar o empregador. Nós estamos só enfrentando o empregador, mais nada. Certo, entendi. Então, o PIDV não limita a ação, não, né? O cara quer assinar o PIDV, não... Não, porque, na verdade, principalmente o pessoal da Petrobras, o PDV não condiciona você entrar no PDV e ter que abrir mão de ações já propostas ou de não propor novas ações. Quem estava, na verdade, nesse caminho era o pessoal da BR, mas também parece que já estão me mandando alguns documentos ali
que mostra que isso foi questionado e voltar atrás. Então, não abre mão do direito de ação. Ok. Tá bom? Apesar de que as pessoas que eu estou orientando de perto, como eu já fiz, eu estou pedindo para poder fazer pelo menos uma ressalva. Estou aderindo, tem que ver a forma de fazer. Eu estou aderindo, mas não abro mão dos meus direitos de ação. Pronto. Nem futura, nem passada. Por quê? As passadas você nem conhece, concorda? Muitas vezes está correndo aí e eles vão ter benefício lá na frente. Então, a minha sugestão é que, se, na medida do possível, diga à empresa, eu assumo, eu vou aderir, na hora de assinar mesmo, mas estou aderindo e não abro mão não dos direitos. Isso já, na verdade, não é exigido no PDV, mas não custa nada fazer se puder fazer. Ok. Tá bom? Tá bom. Obrigado, Gustavo. E eu verifiquei aqui no chat que tem mais duas perguntas aqui. Um aqui querendo solucionar as dúvidas, João Carlos, ele está perguntando, se ganhar a causa, a Petrobras paga a Petros e a Petros devolverá o que pagamos? É isso? Não. Se você ganhar a causa, a Petrobras devolve a vocês de volta o que vocês já pagaram e assume o débito para vocês. Vocês não tem, a Petros não tem nenhuma responsabilidade com vocês. A Petrobras. Ela vai devolver para vocês o que vocês já pagaram e assumir o débito por vocês na Petros. Correto. Tem outra pergunta aqui que Carlos Silva fez, que ele perguntou o seguinte, seguindo esse raciocínio de não mudar de plano, o mais correto não seria processar a Petrobras individualmente para pagar cada parte não depositada na Petros? Você compreendeu a pergunta? Eu compreendi. Porque, na verdade, existem alguns déficits que estão tentando atribuir à Petrobras. Volto a dizer a vocês, a Petros, na verdade, tem ido atrás desses valores, tem sido, na verdade, leniente de não ir de forma feroz, está entendendo? Mas isso não atrapalha em nada a nossa ação. Por quê? Por mais que a Petros consiga que a Petrobras pague parte do déficit lá, ela, na verdade, vai diminuir a responsabilidade de vocês, que ainda vai ficar residual. Então, nós só estamos dizendo aquilo que eu volto a dizer. Se é 10, se é 20, se é 100, se é 200, se é 1 milhão. O que sobrar para vocês pagar, a Petrobras tem que pagar. Por isso que a gente não entra nessa questão. Correto. Bom, eu acho que nós esclarecemos todas as dúvidas do pessoal presente aí, né? Se tiver mais alguém, tem mais uma pergunta aqui no chat que surgiu agora. Doutor, quais os riscos para o funcionário da ativa, principalmente os que têm cargo de confiança? Olha só. Um pouco genérico. Não, eu entendi. O que ocorre? Estou querendo saber do risco do empregador tomar uma atitude, na verdade, contra o empregado que está da ativa, em termos dele perder o cargo de confiança ou até, vamos supor, que vier a ser demitido. Nós não estamos lidando com uma empresa pequena, está entendendo? Então, eu não vejo, a princípio, mas não posso garantir, é lógico, que a empresa possa não retalhar quem entrar com a ação, quem estiver na ativa. Mas nós temos aqui vários exemplos de empresas menores, de um porte bem menor, mas também grande, tentando demitir pessoas que tenham ingressado com a ação, e nós conseguimos colocar para dentro várias pessoas dessa natureza. Mas eu sou louco se eu garantir a vocês de que a empresa possa não retalhar. Mas eu não vejo, na verdade, uma empresa deste porte querendo retalhar e retalhar todo mundo de uma vez. Uma coisa é retalhar um funcionário, outra coisa é retalhar todo mundo que vai entrar. Então, não tem condição. Entendeu? Então, assim, é trabalhar caso a caso. Entrei com a ação e aconteceu isso, se acontecer. E lidar com a situação a cada ponto que for. O certo é que só vai se beneficiar quem entrar com a ação. Entendeu? Então, é isso. Certo. Eu vi aqui, eu acho que o Fernando, estou olhando as câmeras aqui agora, eu acho que o Fernando Quaresma quer falar. O senhor Fernando, eu solicitei para liberar o microfone. Veja se você consegue liberar. Tentar mais uma vez. Aí, liberou. Está liberado. Pode falar.
Doutor Domingos, boa noite a todos. A minha dúvida é muito simples. Pelo que eu entendi, esta ação ela vai se fundamentar numa correlação com que a Petrobras assumiu em relação aos acionistas americanos, aos quais ela provocou um grande prejuízo. Enquanto acionista da Petrobras, também teve um enorme prejuízo em questões da Lava Jato. Portanto, há uma similaridade dos casos tratados nos Estados Unidos, onde foram 3 bilhões de dólares, e o caso com a Petros, que é acionista da Petrobras. Então, a questão do PED atualmente, e do PP3 e tudo mais, isso não havia na ação em si. Apenas esta ação reivindicaria que a Petrobras, o responsável pelos gestores que ela colocou na Petros e que foram os causadores do prejuízo, ela, portanto, estaria assumindo essa responsabilidade. Eu entendi claramente? Foi isso que o senhor disse? Tá certo. Eu acho que é a pergunta que o Renato fez lá no início, está entendendo? Estou fundamentando essa decisão apenas pelo fato de que a Petrobras resolveu pagar os investidores americanos? Não. Aquilo lá, na verdade, é uma forma exemplificativa só, porque a relação é outra. Lá, a bolsa caiu porque, na verdade, tinham balanços que estavam inflados. É um fato. E que, na verdade, a princípio, não afetaria o direito do empregado. Se vocês, na verdade, verificar, o que nós estamos alegando é outra situação, que lá nós estamos usando de forma exemplificativa, mas a base mesmo da fundação é justamente o que o senhor falou aí, os atos praticados não só pelos gestores da Petros, como também gestores da própria Petrobras. Isso está muito nítido, então o fundamento da ação é esse. Tá bom? Positivo. Então tá bom. Muito obrigado. O Caio... Perfeito. Aí está no grupo, Caio, você pode, se alguém quiser no nosso e-mail, como é que faz aí? Tá, eu vou liberar o microfone aqui do senhor Luiz Galdino, que ele tem uma dúvida também. Depois eu já vou falar aqui para todos como nos contatar, se alguém não nos contatou ainda. E se quiser tirar alguma dúvida, nós vamos estar sempre à disposição de vocês. Tá. Senhor Luiz, eu solicitei para liberar seu microfone. Verifique. Liberado, está liberado, senhor Liberado. Luiz. Boa noite. Eu sou Luiz Galdino, sou oriundo do Sindicato de Campinas e do Unificado São Paulo, moro hoje, atuo em Santos. Estamos num grupo de WhatsApp com 134 participantes, cuja tema é só esse déficit. Mas primeiro eu queria falar o seguinte, um colega aí falou sobre a questão do número de pessoas na ativa, que estão contribuindo menos, que vai impactar no fundo. Cheguei a fazer esse curso patrocinado pelo sindicato, em que o cálculo atuarial de cada um é feito pelas suas reservas, matemática, financeira, não me recordo direito. E é calculado a aposentadoria das pessoas por esse cálculo atuarial. É pelo meu fundo que eu coloquei, o que a empresa colocou, que é feito um cálculo. Não tem nada a ver de número de participantes que estão entrando para poder... Não é igual ao INSS, para poder sustentar pessoas. Isso é só o que eu aprendi lá. Tá? Então, aí ficam falando que muitos aposentados e poucos na ativa que vai causar o déficit na Petros, que isso é balela. E isso aí se multiplicou, essa balela virou quase que verdade. Não é. Tá? Bom, quanto ao déficit, ninguém fala, está me cobrando uma parte, mas como eu tenho certeza que o coparticipante da minha reserva, que é o patrocinador Petrobras, se ele já está pagando isso. Eu estou pagando esse déficit de 1.000, eu sou um daqueles casos em que foi suspenso pela liminar e agora estão cobrando. Durante a suspensão da liminar, o patrocinador pagou a parte dele ou também não pagou? Aí é que eu gostaria que o senhor colocasse um pouco da litigância de má-fé feita neste cálculo. Quando você pega uma planilha de uma pessoa,
Lá mostra mês a mês o que eu deixei de pagar por conta dessa liminar. Nesse mês a mês, há uma incidência de juros que eleva consideravelmente o meu déficit do atraso. Quando ele puxa a soma, ele coloca mais juros, ele coloca juros sobre juros. É onde entra uma litigância de má-fé. Isso acho que não teria muita importância no caso do processo, mas ele tem importância moral sim para mostrar uma litigância de má-fé em que está onerando os participantes. No meu caso, um aposentado. Ele está onerando muito e jogando juros sobre juros. Para mim e para o patrocinador ou só para mim? Eu sei. É uma pergunta. Só um instantinho. A segunda pergunta seria: todo mundo sabe, houve uma administração fraudulenta na Petros e que gerou prejuízo. Compraram Hopi Hari, comparações do Banco Itaú, Banco Itaú não, da Itaú, né, que não tem nada a ver com o banco. Fizeram um monte de acerto com os amigos, acertos políticos e causaram fundo. Quem são essas pessoas que fizeram isso? Foram indicados, aí onde entra a sua tese de acionar o patrocinador, porque esse cara que foi para lá para representar o patrocinador, que geraria o meu fundo, em que o patrocinador colocaria nessa parte. Eu concordo com a ação seja colocada para a Petrobras e não para a Petros, porque é onde o ferimento é maior, e a gente pode ter algum sucesso, sim. Concordo, sim. Tá? Mas a pergunta: como é que nós podemos, nesse momento, ter certeza que a Petrobras paga? Ou se ela vai fazer igual as outras? Ela tem um déficit. Eu tenho um déficit. O déficit da Petrobras vai gerar mais tanto aqui. E aí, fica por isso mesmo. Agora, eu sou obrigado, é imposto a mim a condição de desconto. Não me deram opção nenhuma. Vão me descontar e acabou. Posso responder? Por favor. O primeiro passo que eu vejo ali, quando o senhor está falando, e já vi falar muito aí realmente, desse absurdo, na verdade, da cobrança das parcelas que ficaram para trás, ficaram suspensas na época da ação civil. E realmente estão cobrando de forma salgada, colocando juros mais, e vocês nem sabem se o patrocinador está arcando da mesma forma ou se arcou quando vocês pararam de pagar, se ele parou ou não. Então, aí o senhor fala da má-fé e dessa situação toda. Eu digo para o senhor o seguinte: os argumentos que nós já temos, eles são tão bem fundamentados e tão bem provados que eu não preciso de abrir novas frentes para o juiz para falar a mesma coisa. Então, a gente está sendo mais direto porque a prova é muito boa. Porque se a gente for buscar mais argumento, tem um monte, está entendendo? Mas como a gente, na verdade, está muito sólido o que já está colocado, não há necessidade, porque senão a gente vai ficar, talvez, divagando sobre a mesma questão de responsabilidade, e aí eu vejo que não tem muita necessidade de acrescer, porque está bem fundamentado e muito bem provado, está entendendo? A segunda pergunta que o senhor falou mesmo era sobre... A administração fraudulenta da Petrobras, ela não seria quase que uma pergunta, acho que seria mais uma confirmação do que você já falou. A administração fraudulenta causada pelo senhor fulano de tal, que é o representante do patrocinador que colocou lá. Eu não causei fraude na Petrobras, eu não causei prejuízo a Petros. Então, aí o que eu falo... Eu só contribuí. Então, aí eu falo para o senhor, na verdade, não é só os administradores indicados da Petros que deram o prejuízo, também os diretores da própria Petrobras. Então, a Petrobras errou duas vezes, pelos diretores dela e pelas indicações que ela fez, está entendendo? E isso está muito claro nas denúncias que nós temos, que eles vão colocando pessoa por pessoa o que fizeram, o que deixaram de fazer. Então, por isso que, por esses dois campos que nós estamos puxando a responsabilidade do empregador, está entendendo? É tanto que lá a gente nem chama ele de patrocinador, a gente chama ele de empregador, está entendendo? Porque eu não quero nenhuma palavra que misture o assunto com o plano de previdência, entendeu? É empregador. Porque se eu falo patrocinador, eu começo a misturar um pouco as questões. Então,
é responsabilidade do empregador e ponto. Entendeu? Agora, entendi, correto. Muito obrigado. Agora, quanto à má-fé dos juros sobre juros, O pessoal tem pelo amor de Deus, fala um pouco pela gente nisso. Eu te peço, fala. Eu não sou tão besta quanto eles pensam para me roubarem e botarem juros sobre juros. Mas aí, se o senhor tem uma ideia, se eu fosse abrir esse questionamento, eu teria que questionar a Petros, porque não é a Petrobras que está cobrando, é a Petros. E minha ação não é Petros, é contra a Petrobras, então não posso entrar em atos da Petros. Está entendendo? Só quero dizer o seguinte, isso aí gerar um déficit dobrado ou não, não interessa, a Petrobras tem que pagar tudo. Entendeu? Certo. Agora, eu teria a última pergunta para encurtar, que o tempo já se vai longe. A questão é a seguinte, o meu representante legal numa questão, eu nomeei um advogado, ele foi meu representante e ele fechou um acordo por mim. Morreu minha ação qualquer. Na minha questão trabalhista, foi feito um grupo de trabalho com as representações sindicais e essas representações sindicais assinaram com a Petros este acordo calculando o déficit e distribuindo o déficit. Então, o meu representante já botou a minha assinatura dizendo que eu concordo com isso. Não. Como fica agora? O que eu digo para o senhor? Isso, para mim, é muito transparente. O sindicato ele pode litigar a seu favor, sem a sua anuência, sem pegar a procuração e sem o senhor saber. Mas ele não pode fazer acordo, ele não pode abrir mão de algo que é seu sem a sua assinatura específica. Isso eu tenho tranquilidade. Entendeu? Porque o sindicato pode... A gente tem muitas situações aqui que a gente vê, às vezes, o sindicato vai lá e abre um processo, a empresa vai lá e dá um troco. O sindicato, não o sindicato de vocês, estou falando. Eu peguei um sindicato aqui dos comerciários, do comerciário lá do Rio Grande do Sul. Não sei. Não era nem comerciário. Era um outro sindicato que tinha uma falha no acordo e nós questionamos o seguinte, calma lá, cadê a assinatura do reclamante? Não tem. Ele pode abrir, mas ele não pode acordar sem assinatura. Entramos com uma ação, tínhamos 200 pessoas que estavam envolvidas no acordo, porque foi global. Eu entrei com uma ação decisória e rescindi o acordo para todo mundo, abri espaço para todo mundo reclamar o que tinha que reclamar de volta, por quê? Por falta de assinatura. Então, esse documento aqui o sindicato assinou e que ele se comprometeu, está se comprometendo a eles não litigarem para vocês, mas jamais tem a condição de abrir mão de direito de vocês. Não pode abrir mão sem assinatura de vocês. Tá certo? Tá certo. Muito obrigado. Obrigado, Luiz. Fala, João Carlos Gomes. Eu estou te vendo aí, ele juntou o grupo da PED de Santos. Aí tem algum questionamento do pessoal lá que pode não ter conseguido entrar, que você queira fazer? Boa noite. Libere seu microfone. Boa noite. Tem um questionamento lá, mas eu não entendi direito a pergunta do Valdir. Algumas perguntas que ele fez estão relacionadas aqui, foram citadas aqui. E quando passar o vídeo vai dar para ele entender direito. Agora tem uma ou outra que eu não entendi direito, então acho melhor fazer direto essa pergunta a você. Ou você dá uma olhadinha lá no... Acho que nós já falamos, hein? Eu estou lembrado desse peixe aí atrás de você. Ele é do grupo do pessoal de Santos. Nós somos da Petrobras, aqui da refinaria Presidente Bernardo de Cubatão. Tem um grupo hoje aqui também participando. As pessoas que não conseguiram entrar na reunião passada e que entraram no grupo também há pouco tempo. Eu até passo aqui, se alguém tiver alguma dúvida aí, a hora de perguntar essa para o advogado e não para mim depois, que eu vou gaguejar para responder. Um abraço para todo mundo aí. Mas aí você falou que ia fazer um questionamento, João. Qual era a pergunta que você ia fazer aí? Não. Era o Valdir tinha colocado lá no grupo. Eu vou entrar no grupo aqui, vamos ver. Espera aí. Eu tenho aqui também. Entra aí, então, no grupo aí. Valdir. Foi logo depois do teu convite para a reunião. Valdir, bom, sucumbência já foi falado.
Situação dos repactuados e não repactuados, eu acho que foi falado já e ambos têm o direito de ação, correto? Foi falado, não foi, Domingo? Foi. Aposentados antes dessas leis, como 108 e 109, como o meu caso. Problema nenhum, aquilo que eu te falei, tudo que vai importar se está pagando o déficit ou não está. Entendeu? Quem estiver pagando tem direito a pedir o de volta que está pagando, independente de que aconteceu da participação dele na Petros lá. Ele pergunta novamente sobre sucumbência, já foi esclarecido Desculpa. Que seja empregado do empregador que nós estamos pedindo e a distribuidora. E um último questionamento é o tempo de duração da ação entre as instâncias. Quanto que você acha que é um prazo médio de duração da ação? Ainda bem que na Justiça do Trabalho, né? Eu digo para vocês uma coisa, sem querer criticar a Justiça Comum, porque não é questão da forma de agir do juiz. É que, na verdade, a Justiça do Trabalho está muito mais à frente na questão tecnológica e, na verdade, tem um auxílio muito maior do que o juiz da Justiça Comum. Então, na verdade, a Justiça do Trabalho consegue dar uma prestação de serviço num espaço de tempo bem mais curto do que o pessoal da Justiça Comum. Mas é porque está mais aparelhada realmente em termos tecnológicos. Então, essas ações na Justiça do Trabalho, como a gente tem visto aí, normalmente é uma média de uns 3 anos, mesmo a empresa fazendo todos os recursos, mas é média. A gente vê acabar antes e vê também acabar depois, porque o TST, às vezes, ele está bem emboladinho lá de processo e chega naquela fase do TST, às vezes agarra mais do que nas outras 2 fases, que é a primeira e segunda instância. Mas vamos colocar a média de 3 anos, 3 anos e meio. Bom, eu acho que é isso, então, né? Todo mundo quase que está aí já entrou em contato em algum momento pelos nossos canais. Eu deixei aqui no chat quais são os nossos canais. Qualquer dúvida aí, tem o nosso site lá que você já entra no nosso WhatsApp ou no nosso e-mail, que é araújo.adv.br, que ADV é de advogado, a abreviatura de advogado, então araújo.adv.br. Tem nosso e-mail também que pode mandar contato@araújo.adv.br. E tem os nossos telefones pessoais que nós deixamos até à disposição de todo mundo, que do Domingos é DDD 27 99971 1678. E o dele basta, né? Ele me redireciona e depois a gente redireciona para toda a equipe aqui. Agradecer a todos aí o voto de confiança que vocês estão depositando na gente. Estamos à disposição para esclarecimentos de quaisquer dúvidas. Eu vou deixar o Domingos falar aí para a gente encerrar a reunião hoje. Pessoal, boa noite a todos. Voltar a dizer o que eu já disse no início. Para a gente aqui, mais do que, lógico, é uma questão econômica também, mas é realmente uma satisfação muito grande ter aberto aí essa discussão todinha novamente e ter, na verdade, jogado todo mundo para poder voltar com mais um argumento bom para poder buscar o direito. Tá entendendo? A gente sabe que é muita gente que está sendo afetada e a gente tem, assim, uma satisfação pessoal muito grande nisso aí, de coração mesmo, tá bom? E estamos aí à disposição de vocês para tirar qualquer esclarecimento sem qualquer custo, tranquilamente, tá bom? Tem uma última pergunta aqui que eu acho que ela pode ser até pertinente, que pelo menos ninguém perguntou até agora ainda. Doutor, eu fiz a adesão ao parcelamento do saldo devedor do PED 2015. Tem algum problema aderir a essa ação? Olha só, eu não sei se... não vi ainda, na verdade, até pedi hoje um rapaz que me falou isso, que ele... Não sei se vocês estão assinando algum termo para aderir, que tem um desconto lá, que parece que eles estão dando para poder pagar à vista, tá entendendo? Então, se alguém tiver um desse termo, eu gostaria, na verdade, de conhecê-lo para ter uma ideia. Mas eu digo uma coisa, quem pagou à vista e não vai pagar parcelado, esse valor não vai aparecer nos seus olerites. Manda o comprovante do pagamento à vista que fez, que tem que entrar na ação para ser ressarcido disso também, que a verdade está no mesmo bolo, tá entendendo? Mas ali, vocês, por mais que tenham assinado qualquer coisa, vocês não estão assinando em favor da Petrobras, vocês estão assinando com a Petros e nós estamos pedindo responsabilidade do empregador, então não vincula
a situação de vocês com a Petrobras. Apenas e tão somente é um documento que que não vai aparecer nos olerites de vocês amanhã depois. Então, quem aderiu e está pagando algo à vista e tudo mais, teria que mostrar para a gente o que pagou, para a gente poder pedir o ressarcimento. Mas não vincula, porque por mais que vocês tenham dado qualquer tipo de quitação, vocês estão dando quitação para a Petros, não para a Petrobras. Tá certo? Muito bom. Então tá, não encerra aí, Domingos, vou te pedir para você não fechar imediatamente o aplicativo, porque senão a gente perde a gravação, né, João? Mais uma vez, boa noite a todos, estamos à disposição de todos nos nossos canais aí, tá joia? Boa noite. Boa noite, hein? Vou fechar aqui então,